Bom dia, meus queridos, boa tarde, boa noite, boa alvorada, seja o horário que esteja vendo este vídeo. Meu nome é Kaique, sou professor de História e hoje nós veremos um conteúdo para o oitavo ano, para ser mais específico, a vinda da família real portuguesa para o Brasil, período de 1808 até 1821. Bora lá? Bom, este contexto eu já vou explicar para vocês o que é basicamente a vinda da família real, mas o título já diz por si só, é a vinda da família da corte portuguesa para o nosso país, para ser mais específico, o período que eles ficaram em Salvador e no Rio de Janeiro. Qual será o contexto da vinda da família real para o nosso país? Nós temos outros nomes como a transmigração da coroa e o período joanino, governado por Dom João. O principal fator que contribuiu para a independência do nosso Brasil, por isso que é muito importante. Além de ser um momento histórico, ela vai contribuir e muito, é um dos principais fatores para a nossa autonomia. Em 1777, morre Dom José I, que era então rei português. Quem assume será Maria I. Ela viveu de 1734 até 1816 e o apelido dela é a Louca. Vocês já entenderão mais à frente por que é a Louca. Coloquei aqui uma imagem de um quadro retratando como ela era. Ela era filha de Dom José I. Ela assume a coroa e o governo português em 1777, após a morte do seu pai. Ela retira o Marquês de Pombal da liderança do governo. Lembrando que o Marquês de Pombal, até a morte de Dom José, era o principal nome na liderança do poder, abaixo mesmo do Dom José I em Portugal. Em 1786 morre o marido de Maria I. Em 1788 morre o seu filho, inclusive o mais velho, por conta de varíola. Em 1794 morre um parente de Maria I na Revolução Francesa. E no ano de 1796 Maria sofre com depressão, muito por conta da morte dos seus parentes, que ela gostava muito, amava, e ela ficou impossibilitada de governar, por conta que na época a depressão, inclusive, é uma doença muito perigosa, tem que ser tratada devidamente com os especialistas. Na época as pessoas elas não tinham muito conhecimento sobre a depressão. É claro que eles conheciam, mas por conta de estigmas, apelidos que não cabem dessa doença grave, eles colocaram o apelido dela de A Louca. E aí com isso, no ano de 1796, Dom João VI, que era seu filho, ele assume o trono português. Eu coloquei aqui, assumo, mas assume, tá? Desculpe o erro de digitação. O trono português como regente. Por que, professor, como regente? A Maria, ela era a rainha. Mas quem governava era o seu filho, então era o príncipe regente, é o que rege o governo. No ano de 1799, Napoleão se torna o governante da França. No ano de 1804, Napoleão se coroa o imperador francês, depois das revoluções francesas, um grande general, e o próprio Napoleão, que viveu de 1769 até 1821, ele queria ser o dono da Europa, ou seja, ele queria comandar todo o continente europeu. E aí torna-se inimigo da maior potência da época, que era a Inglaterra. Coloquei aqui uma imagem de Napoleão Bonaparte, e com isso, a Inglaterra ela era uma nação que estava impedindo o seu domínio dentro da Europa. O que ele pensa? A Inglaterra é um país naval, então uma ilha, então ele tem que fazer um ataque naval. A principal frota, que era a frota inglesa. No ano de 1805 terá a Batalha de Trafalgar, que foi uma batalha naval entre a Inglaterra e a França. E os franceses queriam destruir o poder naval inglês, porém saem derrotados. Em 1806, então, com isso que Napoleão ele faz o bloqueio continental, ou seja, dentro da Europa continental, quem mandava basicamente era a França, e com isso ele decreta que todo país que fizesse comércio com a Inglaterra, com a ilha, seria atacado pelo seu exército. E com isso,
Portugal é aliado da Inglaterra, para vocês saberem, desde 1376, com o Tratado de Windsor. Inclusive, este tratado é a aliança mais antiga do mundo, que ainda existe, e Portugal não respeita o bloqueio francês. Continua fazendo comércio com a nação, que é uma ilha. E aí, com isso, no ano de 1807, a França invade Portugal em retaliação a este mesmo país que não aderiu ao bloqueio continental. A corte portuguesa foge para o Brasil com mais ou menos 15 mil portugueses nesta viagem e são escoltados por navios ingleses. Aqui, como vocês podem reparar, um navio, uma obra de arte que eu coloquei da representação da chegada da família real aqui no nosso país. No ano de 1808, a família real chega a Salvador e tem o início ao governo joanino no Brasil, que o Dom João VI era o regente. E aí Dom João VI determinou a abertura dos portos, que era o fim do Pacto Colonial. Lembrando que o Pacto Colonial é o comércio exclusivo da colônia apenas com a metrópole, ou seja, o Brasil deveria comercializar apenas com Portugal. Ao momento que faz a abertura dos portos, todas as nações eram bem-vindas dentro do Brasil. E aí beneficiava, é claro, a Inglaterra, que em vez de mandar seus produtos para Portugal e com isso chegar até no Brasil, com a abertura dos portos, os produtos ingleses eles vêm direto para o nosso país e os nossos produtos vão direto para a Inglaterra, sem passar por Portugal. E é claro, beneficiando os ingleses. No ano de 1809, chega na cidade do Rio de Janeiro a família real e tem a fundação do Banco do Brasil. No ano de 1809, aberturas de gráficas, faculdades, bibliotecas foram instituídas no nosso território. Poderia ser instalada e criadas manufaturas no Brasil, coisas que eram proibidas dentro da colônia. O Brasil invade a Guiana Francesa em retaliação que a França invadiu Portugal. O Brasil invade a Cisplatina, que hoje nós consideramos que é o Uruguai, recebia o nome antes de Cisplatina, em retaliação à Espanha, que era aliada francesa, e terá o aumento de impostos e a retirada forçada de moradores da cidade do Rio de Janeiro. Isso vai ser muito ruim para os moradores. Alguns moradores eles se sentem muito injustiçados por conta que a família real chegava, os portugueses chegaram e retiravam essas pessoas das suas casas e eles ficavam desalojados. No ano de 1810, Dom João VI assina 2 decretos. O primeiro, Tratado de Aliança e Amizade, e outro, Tratado de Comércio e Navegação. O Tratado de Aliança e Amizade diz que foi entre Portugal e Inglaterra e terá a extinção do tráfico negreiro, opção que não ocorreu, e o estreitamento político, econômico e militar entre os dois países. E a Inglaterra lucrou muito com este tratado. Inclusive, a Inglaterra ela era contra a vinda de escravos pessoas africanas que eram escravizadas e utilizadas como mão de obra para sustentar as lavouras aqui no nosso território, no Brasil. Terá o Tratado de Comércio e Navegação, que ele é entre Portugal e Inglaterra, que é o maior estreitamento político, econômico e militar entre os dois países. E aqui, para vocês terem uma noção, os impostos seriam 15% para produtos ingleses, 16% para produtos portugueses. Olha só a diferença, os produtos ingleses eles eram mais baratos que os próprios portugueses, 24% para produtos de outros países amigos. E a Inglaterra lucrava muito por seus produtos serem melhores e mais baratos, e ainda mais com esses impostos instituídos por Portugal. Ela vai lucrar muito mais ainda dentro da colônia brasileira. E no contexto europeu, e no ano de 1815, a Batalha de Waterloo vai ser travada, a França é derrotada e Napoleão destronado. O Luís XVIII assume o trono francês depois da caída de Napoleão Bonaparte. No ano de 1815, terá o Congresso de Viena, que foi este aqui, que é a reunião das principais potências europeias pós as guerras napoleônicas. E o objetivo desse congresso: 1. Redefinir as fronteiras. 2. Equilibrar as forças entre os países, as forças militares. E 3. Apenas os reis legítimos, ou seja, os reis de família que já eram nobres, reis de famílias que são de reis, deveriam ficar no poder.
E aí o Dom João VI não poderia governar de uma colônia, ou seja, do Brasil. E os portugueses exigem a volta da família real para o nosso território, para o território português, perdão. No ano de 1815, Dom João VI ele não queria voltar, inclusive ele queria fugir da pressão que estava dentro de Portugal. Vocês reparando aqui a imagem dele, de um quadro que não é muito bonito, diga-se de passagem. E com isso, Dom João faz o Reino Unido em 1815. O que é esse Reino Unido? Ele eleva o Brasil para reino. O Brasil deixa de ser colônia e passa a ser reino, o mesmo alcunha que Portugal. E é claro que o Reino Unido ele recebe o nome de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Os portugueses não gostam junto com os brasileiros, ou seja, o aumento de impostos para bancar esse título. No ano de 1817, o povo brasileiro pagava vários tributos para manter a coroa portuguesa, e aí com isso gera crise. No ano de 1817 tem a insurreição pernambucana. O objetivo era a independência da capitania de Pernambuco. Surgem guerras, miséria, sentimento nacionalista eclodiu nessa mesma revolta. E os revolucionários declaram um governo autônomo, porém não aboliram a escravidão e perdem a força popular. E a coroa portuguesa acaba com essa revolução e surge um sentimento nacionalista no Brasil. Ou seja, é um sentimento que as pessoas que nascem na colônia são brasileiras, não são portuguesas. No ano de 1817, a Guiana Francesa é devolvida para a França para como diminuir gastos da coroa, porque o Brasil, a coroa portuguesa, tinha que manter exército brasileiro dentro da Guiana Francesa. No ano de 1820 tem a Revolução Liberal do Porto, que o local era Portugal. A definição era um movimento político e social. Os objetivos era a elaboração de uma constituição, o fim do absolutismo dentro de Portugal e rebaixar o Brasil à colônia. Aqui uma imagem de um quadro representando esta revolução que teve em Portugal. Como vocês podem reparar aqui, foi um movimento liderado pela burguesia dentro de Portugal. Desde a saída da França, uma junta administrativa inglesa governava Portugal. Com medo de acabar com a monarquia, Dom João volta a Portugal. E aí no Brasil, ele deixa Dom Pedro de Alcântara como príncipe regente para não perderem o laço entre Portugal e o Brasil. E se dará a crise do colonialismo no nosso país. No século XVIII, a gente tem que entender que de 1701 até 1800, diversas crises sociais, políticas e econômicas elas eram sentidas no nosso território. A colônia brasileira passa por diversas revoltas, é claro, as pessoas não estavam contentes com a situação social delas. Abala o sistema colonial brasileiro, fortaleceu a ideia de independência no nosso país. E os fatores que levaram à crise do colonialismo. Primeiro, exploração. O Brasil deveria dar apenas lucro a Portugal, ou seja, exploração altíssima dos portugueses no nosso território. Apenas os portugueses poderiam comercializar no nosso país, no caso no nosso território, que era o Brasil, então não era um país independente. Os impostos eles eram altos e cobrados pelos portugueses e não tinham nenhum tipo de benefício para os brasileiros, apenas para manter as regalias, o modo de vida português, as tropas e as questões envolvidas para o país Portugal. O exemplo que nós tivemos foi o Quinto Real, a derrama, captação, casa de fundição, dentre outros. Os fatores que levaram à crise do colonialismo continuam três. O iluminismo, que as ideias intelectuais que pregam a liberdade e razão ganham força neste contexto da família real portuguesa no Brasil e depois que eles vão embora em 1821. Contra a exclusividade da metrópole sobre a colônia, ou seja, fim do pacto colonial. Como eu retratei, o Brasil poderia fazer apenas comércio com a metrópole, com Portugal. E as elites, principalmente a elite econômica dentro do nosso país, elas odiavam este pacto. O iluminismo influenciou os colonos que estudavam na Europa, ou seja, adeptos ao liberalismo. E também influenciou movimentos revolucionários e de independência, dentre outros, na América Latina e propriamente na América Inglesa, com as três colônias que futuramente seriam os Estados Unidos.
Fortalecimento da elite colonial, ou seja, ficam mais ricos e queriam o poder político dentro do país. A elite, ela era muito rica dentro do Brasil, mas não poderiam governar. E aí surge um sentimento nacionalista e fim dos privilégios portugueses para os brasileiros. Sim, pacto colonial, como eu falei, queria um fim do monopólio português e a elite colonial queria o comércio com outras nações do globo. Teremos também os movimentos internos como o movimento nativista e os movimentos emancipacionistas. Este movimento nativista é sem caráter separatista, mas abala a coroa portuguesa, o seu poder. Questionavam as políticas da coroa portuguesa dentro do Brasil. Os exemplos que nós tivemos foi a aclamação de Amador Bueno em 1641, Revolta da Caixaça de 1660 até 61 e a Guerra dos Emboabas de 1707 até 1709. E teremos aqui os movimentos emancipacionistas, que foram movimentos sociais contra Portugal. Queriam independência e república, ou seja, influenciados pelas ideias iluministas, e movimentos nacionalistas, que são propriamente esses movimentos emancipacionistas. Os exemplos que nós tivemos foi a Inconfidência Mineira, no ano de 1789, a Conjuração Baiana, em 1798, e a Revolução Pernambucana, de 1817. Como vocês podem reparar, o principal movimento que nós mais lembramos na nossa história é a Inconfidência Mineira, que teve a morte de Tiradentes. Eu coloquei aqui para vocês a imagem do Tiradentes sendo morto. Ela foi retratada por este rapaz que eu coloquei à direita, como vocês podem reparar no monitor, do Aurélio de Figueiredo. Este brasileiro e pintor, ele viveu de 1856 até 1916. Bom, essa obra que ele fez do Tiradentes, como vocês podem reparar, é uma obra um pouco quanto heróica, podemos dizer assim. Tiradentes, ele foi um militar e participou da Inconfidência Mineira, porém foi o único a ser morto. Ele foi morto e enforcado. Aqui nesta imagem, como nós já estudamos sobre o Tiradentes, a gente sabe também que ele foi um militar. Então é claro que ele não poderia ter uma barba muito grande nem um cabelo. Como ninguém teve nenhuma imagem que representasse a sua face, o seu busto, foi idealizada. E essa imagem aqui retrata a um Messias, a um Salvador da Pátria. É muito interligada à imagem de Jesus Cristo, barbudo e com o cabelo grande. Aqui, como vocês podem reparar, no quadro pintado é ligado a imagem de um padre, digamos assim, né, com a imagem do crucifixo, para lembrar propriamente, ter essa ligação entre os dois. E aqui o negro com a face tampada por suas mãos, mostrando que é triste, né, é uma questão muito ruim para ele. Este quadro ele foi pintado pelo Aurélio e mostra no momento um pouquinho antes da enforcação do Tiradentes. E aí com isso temos a independência do Brasil por fim. É o momento que a família real ela chega no nosso território em 1808 e fica até 1821, vai culminar na independência do nosso país, que ocasiona inúmeras crises, como eu retratei no vídeo com vocês. Coloquei aqui uma obra que foi feita pelo François René Moreau. Eu acho que é assim se pronuncia. Ele viveu de 1807 até 1860, que ele pintou esta obra da independência do Brasil, ao centro o Dom Pedro I. Essa independência vai ser basicamente voltada às questões econômicas e políticas do nosso país. E em volta do Dom Pedro I, Dom Pedro I é claro, este rapaz que eu estou passando com o cursor do mouse, em volta tem algumas crianças e as pessoas estão felizes com a proclamação da República, da independência por Dom Pedro I. Bom, e assim eu fecho. Espero que vocês tenham gostado desta aula
E foi um breve vídeo, um breve conteúdo sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil de 1808 até 1821. Seus antecedentes, as causas, as definições, vocês puderam ter visto neste vídeo. Qualquer dúvida, estarei à disposição e até a próxima aula. Tchau!